Satsang Parte 1, 05 agosto 2022. Feriado, 5 a 10 de agosto de 2022. 5 de agosto de 2022. Ok, então continuamos, e comecemos este satsang com algo muito forte. Irmã, está gravado obviamente, quer dizer, é entre nós ou então, está sendo gravado desde o princípio. Irmã, está gravado. Está gravado. Irmã, não há escuta. Assim, podemos lhe enviar o link. Irmã, não é um problema, mas não há como os outros ouvir, não, somos apenas nós, sendo gravados, mas somos só nós. Portanto, eu sei que entre vocês que estão aqui, há muitos que não o vivem evidentemente. Somente você pode vivenciar isto. O que podemos fazer é simplesmente permitir que vocês façam uma descrição do que pode ser. Esta exposição é mental, nós concordamos, mas já permite que você estabeleça em um tipo de silêncio. Silêncio sobre o questionamento de vocês mesmos, porque existe apenas, mais uma vez, o instante presente. Acolher o que é, e quando dizemos acolher o que é acolher a si mesmo como um sonho, como um personagem, sem qualquer relutância ou pergunta. Como nós dizemos, basta estar aí para vivenciar isto. Mas não deve haver projeção, nenhuma intenção de chegar a algum lugar, nenhuma intenção de viver um estado. E isso é certamente o mais difícil de entender, é estar aí como você está com seu nome, com sua identidade, com seu corpo, mas você não é nada disso. Não é um paradoxo, é o real. Se você é capaz de estar na simplicidade de uma criança, completamente absorvido no que está sendo dito, sem buscar a mínima explicação, a mínima projeção, simplesmente ouvindo, não as minhas palavras, o silêncio que está ali. Ouvindo o observador, o que está dentro de você, então você se aproxima do real. E em algum momento, você descobre o engano. Não há tempo, não há espaço, não há nada. Portanto, realmente se trata do sacrifício de qualquer vontade da pessoa, ou qualquer vontade da consciência, de ir a algum lugar. Você só pode estar onde está, neste momento. Você não pode estar em nenhum outro lugar além do seu sobrenome, o primeiro nome que você tem, o corpo em que você está. É necessária uma perfeita humildade e uma total ausência de orgulho espiritual para querer pousar ou ir a qualquer lugar. Reconhecer sua impotência para se conhecer, reconhecer que todos os conhecimentos que tivemos, todas as experiências que tivemos, todas as memórias que temos, fazem parte da mesma ilusão. Você pode aceitar isto intelectualmente. E se você tiver a humildade de estar no aqui e agora, sem esperar nada e sem nada a esperar, então você o viverá. Se você não o vive, sem culpa, significa simplesmente que você não está ali, mesmo que esteja me ouvindo. Você não vê o observador silencioso, você está em algum lugar em sua cabeça, imaginando ou tentando imaginar algo. A única graça que podemos experimentar, como eu disse e eu não sou o único a dizer isto, é aceitar o inaceitável. Não somos reais, este mundo de que falo, aqui, como todos os mundos em que podemos viajar, não tem realidade. No universo, os universos também não existem, eles são apenas projeções. A criação inteira está dentro de nós e somos nós. Não precisamos nem estar conectados, nem mesmo imaginar uma relação ou ressonância de ágape, porque estamos realmente e concretamente um no outro. Não há nada externo, nem Deus nem diabo, nem anjo nem demônio, e quando você o experimenta, neste momento você o descobre. Não pode haver nenhuma dúvida. O único real é o momento presente, todo o resto são apenas jogos de projeção, ilusões totais criadas tanto pela mente quanto pela consciência. Nós somos realmente anteriores à consciência.
Não tenho como provar isto para vocês, mas todos nós temos, sem exceção, os meios para vivenciar isto. Ele está inscrito em cada partícula de consciência, no átomo, no mineral, no vegetal, no anjo, no arcanjo. Não há mais alfa do que ômega, não há mais momento inicial do que o final. O real e todos os mundos são vistos pelo que são, uma distorção e uma ilusão, e quando você o vive, qualquer que seja sua idade, qualquer que seja seu estado de saúde, financeiro, moral, emocional, eu repito, você pode apenas reconhecer a si mesmo. Todo o seu reconhecimento. Ouvimos pessoas que nos repetiram nos últimos encontros: eu sou um Elohim, não me importo, porque somos ambos Deus e diabo, real e concretamente, não há distância, não há separação, e no final, e isto não é um jogo de palavras, não há realmente ninguém. Depois, bem, seu personagem ainda está aí, mas você sabe que é um personagem. Você não é mais enganado por isso, e acima de tudo o elemento fundamental, não há mais a mínima busca, já que não há mais buscador. O que vocês devem eliminar de vocês mesmos, e que é muito rápido de eliminar, se sinceramente já o aceitarem, e que tudo é perfeito. Que, naquele momento, qualquer que seja o estado de seu corpo ou de qualquer coisa, quaisquer que sejam suas experiências, suas memórias, elas são, literalmente, pulverizadas, explodidas pelo real. E neste momento você o conhece, você o vive. Para aqueles que sentem as energias, nós sentimos aqui, JLA mostra o chakra do coração, existe o grande silêncio. Não é mais o chakra que gira ou o pequeno chakra, ou a coroa ascensional, os fenômenos vibratórios, mesmo que eles estejam ali, eles não podem mais levá-lo a outro lugar do que onde você está. É um retorno, não para o self, mas um retorno para si mesmo. É o fim, e como disse Eckhart Tolle, é a parada do motor do sofrimento. Encontrei uma passagem do Diálogo com o Anjo, quando já naquela época, em 1944, é antiga, não é de hoje, eu vou encontrá-la para vocês imediatamente. Não vou demorar muito, só isso. Diálogo com o Anjo, entrevista 28, com Gita Malas. Para você alcançar a luz infinita, você deve ir além do plano da criação, caso contrário não alcançará a luz. Ao ir além do plano criado, você se solta e se liberta. E a decepção dentro desta esfera com seus sóis, suas luas e com seu espaço infinito que na realidade é finito, com seus bilhões e bilhões de anos que não são nada em comparação com o instante eterno. Vejam, já em 1944, foi dito, ninguém podia vivê-lo. Ryan, quando fazia suas meditações com o Sol, sabia que havia algo por trás do Sol, ou nada, ou absoluto, ele tinha uma premonição dele, ele nunca o experimentou. Sri Aurobindo, que descreveu a supramente, nunca o experimentou. O único que o viveu no século XX foi Nisargadatta. E depois, é claro, você teve outros ao mesmo tempo, talvez você tenha ouvido ou lido sobre eles, Jean Klein por exemplo. Hoje você tem muitas deles, e muitas mulheres que se expressam sobre isto, todos nós dizemos a mesma coisa. Não há pior vigarice do que espiritualidade e consciência. Mas, no entanto, você é obrigado a confiar na consciência. Mas em algum momento, há uma revolução, é muito mais que uma inversão, como disse Uriel, é uma revolução interior. Você descobre que o tempo e o espaço não existem, você descobre que você é a totalidade da criação e, finalmente, que nunca existiu ninguém. Eu disse e insisto, isto não são conceitos, isto não são ideias, isto é o real, isto é a única coisa que nunca vai passar. Como disse Nisargadatta, os universos aparecerão, os universos desaparecerão, vocês estarão sempre lá, em um estado de êxtase quando não há mais representação ou mundo.
Assim, há 30, 40 anos, tem sido possível manter-se na junção da supraconsciência, do eu e do que se chama a consciência, ou se preferir o que é anterior à consciência, e neste momento você tem a visão, por exemplo, que Carlos Castaneda experimentou, quando a consciência está em processo de extinção. Você vê que você está no centro, e todos os mundos estão ao seu redor, aninhados um dentro do outro. Você realmente o vê, você realmente o experimenta. Você vê todos esses mundos, você sabe que você é todos esses mundos, mas não tem nenhum desejo de se aventurar nesses mundos, mas de permanecer no coração do coração. Irmã, o que entendemos, neste caso, o que podemos considerar como, podemos entender como mundo? Mundo, será que isso está no nível do universo espiritual? Isso não importa. Quando você vive o real, você não quer entender nada, nem explicar nada. Irmã, ininteligível, mas querer entendê-lo de antemão o afasta dele. Nisargadatta sempre disse para tentar lembrar de quando você tinha menos de 3 anos de idade. E eu estou falando disto, todos nós o experimentamos. Quando dormimos e não há sonho, não há mundo, você não está ali. O que acontece pela manhã quando você acorda, sem sonhos, sem pesadelos, nos primeiros momentos de despertar? Todos nós já experimentamos isto. Antes de darmos o primeiro passo, antes de termos o primeiro pensamento, sabemos que estamos vivos, mas não sabemos quem somos. Às vezes até nos perguntamos: onde estou? Quem sou eu? Aí está você no real. Não há melhor abordagem do que este momento. Isto é o que Bidi explicou no que ele chamou de consciência turíria, que experimentamos pela manhã, mas também quando temos menos de 3 anos, ou seja, antes de termos um sentido, antes de lembrarmos que temos um nome, uma identidade. Não temos consciência de nenhuma individualidade. Outro texto de Nisargadatta, que também está muito próximo, eu vou lê-lo para vocês. E você o tem, o que eu estou dizendo aqui, não é novo, não é nada novo, hoje simplesmente, cada vez mais se pode simplesmente vivê-lo, porque os véus da ilusão, os véus das crenças, JLA não terminou, ele encontrou o texto de Nisargadatta. Isto é o que disse Nisargadatta. Existir como um indivíduo separado é todo problema. Todas essas coisas na vida, indulgência de sentido, leituras, busca de conhecimento, prazer, tudo está relacionado a isso. Ou seja, existente como um indivíduo separado. Quando tudo isso se desvanece, nenhum problema permanece. A felicidade que você sente então, é verdadeira beatitude. Isto não é uma supressão de atividades, faça o que quiser, mas nunca esqueça a realidade. Nunca perca de vista o que você realmente é. Você não é este corpo, você não é o alimento, você não é nem mesmo este sopro de vida. Tudo que surgiu é um estado, e como tal, deve desaparecer. Então eu vou tomar Nisargadatta, eu poderia tomar Jean Klein, de quem eu estava falando, porque eu postei algo recentemente. Jean Klein, bem, este ser que era muito pouco conhecido quando encarnado, porque era francês. A principal causa do conflito do homem é que ele projeta, questiona, conceitualiza o que ele é. Através de um exame aprofundado, vemos que as percepções vitais ou vibracionais, energéticas ou espirituais não têm independência. O corpo, as emoções, as ideias dependem de quem as percebe. Elas estão em um estado de contínua mudança ao longo das 4 idades, o que chamamos de infância, juventude, maturidade e velhice. O observador, nós observadores, estamos necessariamente de fora. Assim eu poderia levá-lo de Jeff Foster, eu poderia levá-lo de Jeanette Forget, de Yolande Duran Serrano. Você não tem nenhuma possibilidade de viver o real projetando-se para o amanhã, ou lembrando-se de qualquer coisa de sua experiência. Krishnamurti disse: a liberdade é uma terra sem caminho.
Enquanto você acreditar que existe um caminho, você não está ali. Enquanto você acreditar que a consciência é imortal, você não está ali. A única coisa imortal é você, porque você nunca nasceu, portanto, não se trata de morrer. A morte é sobre este corpo, a morte é sobre os universos, a morte é sobre a criação, e não sobre o que você é, não sobre o que nós somos. Nós estamos, como eu digo, além do ser e do não ser, isto é, do real. E quando você experimenta isto, você é liberado. Não há mais perguntas, não há mais busca, não há mais buscador, não há mais entidade. Nas primeiras etapas das canalizações, eu estava falando com vocês, que eu tenho canalizado por quase 40 anos, havia consciência, e além disso, as pessoas viam, com os olhos abertos. Havia um ser de luz que descia de cima pela esquerda, alguns viram com seus olhos de carne o arcanjo Anael, eles realmente o viram. Ele descia no que se chama Antakarana, o cordão celestial, o canal mariano, um tipo de encarnação, se você quiser, e aquele que viu, realmente viu um indivíduo, no canal, uma entidade de luz que descia e se manifestava em nossa dimensão repentinamente. E então, em um dado momento, quando a entidade estava realmente no coração e não mais apenas no canal marianos de comunicação, naquele momento, percebemos que realmente vinha de nosso próprio coração, que não havia distância. E mais uma vez, o indivíduo que não estava ali nunca seria capaz de aceitá-lo ou compreendê-lo, nunca, nunca, é impossível. Por outro lado, o observador que me ouvia, e que talvez ainda não tivesse visto, ele o entende. É a mesma coisa que Nisargadatta quando disse em seu tempo, nos anos 80, que suas palavras não podiam falhar, enquanto as pessoas que vinham vê-lo, bem, não entendiam nada. Eles sentiram que havia algo especial, algo vasto, algo imenso, que estava ali, mas as pessoas não podiam vivenciar isto. E mesmo assim ele disse: minhas palavras não podiam falhar. E ele estava falando sobre hoje. Todos os mestres, entre aspas, os Melquisedeques, os anciões, encarnados no século XX, apenas prepararam esta revolução que estamos vivendo hoje. Porque é de fato, no nível chamado ontológico, no nível mais alto e arquetípico, o que estamos prestes a viver. Sair do sonho, deixar de sonhar, e isto é a beatitude. Eckhart Tolle diz que a graça está no aceitar o inaceitável. Eu diria até hoje que esta é a única graça. Aceitar que tudo é irreal, porque tudo passa, instala você no real, e neste momento você aceita o sonho. Portanto, há uma aceitação total e, neste momento, você está livre. Nesse ponto, não pode haver mais resistência, não pode haver mais sofrimento, mesmo que você fique doente. Ser livre não impede de que você fique doente ou que envelheça, é claro. Mas você não é mais enganado, você sabe que tudo é perfeito, você reconhece que as coisas só podem ser o que são e não de outra maneira, porque claro, como não há tempo, isso significa que tudo foi escrito. Bedi costumava falar de uma peça de teatro em sua vida, é uma analogia muito agradável. Quando acreditamos que somos uma pessoa, nós somos o ator, acreditamos que estamos fazendo. Em algum momento o observador é visto, o espectador da cena teatral, a testemunha como disse Nisargadatta, ou como disse Sri Aurobindo ou Krishnamurti, e em algum momento você percebe que tanto o ator quanto o observador, o espectador e o teatro com todos os seus personagens que são os atores, e todos os seus espectadores, não existem. Nunca houve teatro, nunca houve atores, há apenas a vida que se expressa, e é por isso que dissemos naquele momento, não somos mais nossa vida, somos vida. E este sentimento, porque não é uma percepção vibratória, como eu digo, é o grande silêncio, é algo que está ali, mas que não é expresso.
Então, Gnete Forget chama isso no momento de it. Nisargadatta disse net, nem isto e nem aquilo. Eu estava dizendo, ao contrário, você também é isto e aquilo. O sonho está incluído no que somos. Somos todas as possibilidades. Somos todos os sonhos. Somos todos os mundos. Isso faz parte da descoberta de que somos o grande todo. Mas antes de tudo isso, onde se baseia este grande todo? Sobre o nada. Sobre o que a consciência chamaria de vazio. O horror. Mas o vazio contém o todo. E o vazio contém a luz. A luz é apenas uma emanação do nada. Nós nem precisamos procurar o amor, nós somos este amor. Mais uma vez, isto não são palavras, são vivências. Não muda nada sobre o personagem com seus defeitos, com suas qualidades, ele estará aí, do começo ao fim, até o último suspiro. Mas isto faz uma grande diferença, uma enorme diferença. Você não perde mais tempo, ou seja, você está disponível a cada momento para o que é. Se você está zangado, triste, alegre, não importa, porque você sabe que só pode estar como está. Mas você não é mais enganado pelo ator, você não é mais enganado pelo espectador ou pelo observador, você não é mais enganado pelo teatro. Como resultado, você está totalmente disponível e está totalmente presente no sonho. Você vive a vida, você vive sua vida com seus aborrecimentos e suas leis, como um homem comum. É por isso que eu digo que não é apenas uma reviravolta, de fora para dentro, mas é a verdadeira revolução, a única revolução possível. Todo o resto é apenas um estado passageiro. Se são experiências místicas, mesmo as mais profundas, se é bilocação, se é, como tenho feito durante anos, sair em qualquer corpo de luz, ir às casas das pessoas e ver tudo o que havia nelas e que não tem qualquer utilidade. Você não pode mudar uma vírgula do que foi escrito. As coisas são feitas, mas não é mais você quem as faz. Elas são realmente feitas. Elas são feitas através de você, é claro. É a indiferença divina. Como disse Osho, é também a preguiça divina. Neste momento, você experimenta constantemente esta presença, que é ao mesmo tempo uma ausência, sem parar. Você se torna novamente, como dissemos, no estado natural, humilde e simples. Não se pode ser ao contrário. Você não precisa mais dizer: eu fui isto, eu fui aquilo, ou eu serei aquilo, porque não significa mais nada, não representa mais nada diante da realidade. A beatitude não é fazer como Ananda Moyi, entrar em êxtase e permanecer 10 anos imóvel. A beatitude do real é um estado constante, além de toda experiência, e eu diria mesmo além de toda a transcendência. Você está aqui e agora, não pode estar em nenhum outro lugar a não ser onde você está. Como eles dizem, é um La Palissade de trivialidade. Dirigindo-se a Elisa, em francês, não sei se existe em espanhol, é tão óbvio que a maioria dos humanos não o veem, é claro. Portanto, quando a experimentamos, somos obrigados, porque a experimentamos, somos obrigados a dizer que ela sempre esteve presente. Não pode estar em nenhum outro lugar além de aí. Mas é tão simples que a mente nunca pode imaginá-lo e a consciência nunca pode aceitá-lo. Mas você pode perceber isso, porque não estou me dirigindo à sua consciência, eu não estou me dirigindo à sua testemunha ou ao seu observador, e muito menos ao personagem. Dirijo-me a vocês, aquilo que se reconhece a si mesmo. É por isso que falamos do grande silêncio. Não é o silêncio das palavras, nem o silêncio de uma interiorização ou de uma elevação vibratória. Mais uma vez, o que chamamos de estado natural é que de fato não há nada mais natural do que isso. Se você aceita isso, então você está disponível. Então você o vive.
Não pode haver resistência, não pode haver relutância, não pode haver oposição. Portanto, hoje, é por isso que a maioria das pessoas que se expressam, e que o vivem, falam incessantemente com você de todas as maneiras possíveis sobre o momento presente. Há apenas isto. E para nós, que somos todos uma certa idade aqui, exceto um que superou, que vagaram e conheceram o Raão durante sua vida, que leram os mestres, que viveram experiências, é hora de esquecer tudo isso. Realmente. É hora de entrar em nossa autenticidade, e a autenticidade só é encontrada através de nosso personagem, através de nossa própria história, que é falsa, mas está lá. Elisa, fale um pouco mais suavemente, devagar, por favor, porque eu tenho que traduzir. Eu estava dizendo que só pode ser experimentada através de nossa presença, e quando digo presença, não imagine superconsciência ou beatitude externa. É você, como personagem, com a identidade que você tem hoje, seu sobrenome, seu primeiro nome, sua idade, com este veículo, que pôde vivê-lo. Ninguém mais. Ninguém pôde fazer você viver de fora. Eu posso elevar sua vibração, posso abrir seus chakras, posso derramar o Espírito Santo. Mas hoje, não tenho interesse. A única maneira de se reconhecer é aceitar o que está aí no momento. E se você é honesto, se está sem projeção, se está sem nenhuma ideia de para onde está indo, então você está disponível para o que você é. Isto também acontece nesta Terra, neste momento, ao aceitar o inaceitável. Como disse Eckhart Tolle, no século XX, os seres humanos mataram centenas de milhões de seres humanos. Estamos em um processo de extinção, que é indiscutível, a sexta extinção em massa, como um lembrete, que marca desta vez na história da humanidade, o fim do mito da criação. E concerne a toda a criação, assim como todos os alienígenas como são chamados, assim como as naves de ferro dos arcontes. Este é um momento em que toda a criação, em seus bilhões de universos e seus bilhões de histórias, se dá conta de que não tem realidade. É um momento único. Na verdade, não há outro momento. E novamente, quando você vive, é um grande alívio, não importa a idade, não importa o quanto seu corpo sofre, não importa o quão fácil ou difícil é sua vida. Paradoxalmente, estamos ainda mais disponíveis para o sonho, não fugimos de nada, porque não podemos fugir da realidade, não podemos fugir do que é. E no dia que vivi isto, é claro, percebi que não havia distância, que não precisava sair do meu corpo e vestir um traje de luz, qualquer traje de luz, para ir e fazer algo, o que eu realmente fazia, assim como as pessoas testemunharam. Mas isso realmente não é nada em comparação com o real. Eu citei um exemplo e que vou citar novamente. Nos anos 2010, tive a oportunidade de ir a uma nave das mães geneticistas, o que foi uma experiência fantástica, quando tive a oportunidade de ver rostos que depois encontrei novamente. E quando nos conhecemos, nós reconhecemos e conversamos sobre esta maravilhosa experiência. E você tem todos os irmãos e irmãs que estavam lá, que tinham seus olhos arregalados, e ainda mais arregalados, quando lhes dissemos: isto não é nada, isto pertence ao sonho, isto não é nada comparado com o real. Quando você vive o real, todas essas experiências magníficas, você sabe que é tudo mentira, que é falso frente ao real. Que não há mais naves de arcontes do que os anjos do Senhor, mesmo que eles estejam ali. Nada que aparece, mesmo falando sobre o fim do mundo, representa mais alguma coisa. Como estamos realmente, totalmente imersos no momento presente, o que não impede que o personagem goste de informações, é preciso se manter ocupado, mas não passa de uma ocupação. Por isso, dei uma resposta bastante longa, aqui, sobre a consciência, mas já situamos um pouco na orientação deste encontro, destes feriados. Isso não nos impede de desfrutar do sonho, muito pelo contrário.
Ir ao encontro dos cetáceos, como vamos fazer amanhã, é uma experiência. Mas quando mergulhamos na experiência, agradável se possível, e guardamos em algum lugar dentro de nós o que acabei de dizer, ou o que você possa ter lido, então você está disponível para o caminho da infância, o caminho da humildade, o caminho da simplicidade. E você está se tornando cada vez mais isso. Isto não impede que você mantenha seu personagem, o que pode ser uma dor de cabeça. Uma pessoa real, um personagem que realmente vive o real, não precisa se declarar mestre de nada. Não usar um traje branco, ou uma roupa laranja, ou criar uma escola, ou qualquer outra coisa. Você não quer alimentar histórias. O que você procura é viver o presente, isso é tudo. Se são baleias, se é uma paisagem natural, como nós vamos fazer, é suficiente. O que eu estou dizendo aqui, o que Oma possa dizer esta tarde, ou pedir depois de amanhã, não é mais para alimentar a mais leve história, mas realmente para torná-los disponíveis para vocês mesmos, além de qualquer história. Não há mais necessidade de contar historias para si mesmo. Não há necessidade de falar de portas, estrelas, chakras, novos corpos. Muitos aqui já experimentaram, porque talvez tenha sido uma passagem obrigatória, mas hoje, tudo isso o atrapalha. Quer você viva ou não as energias, quer você tenha ou não experiências, elas não lhe servem de nada. É mais provável que você se encontre encontrando um golfinho, estando na natureza, do que pensando em qualquer espiritualidade, energia, ou qualquer outra coisa. Isto não me impede de falar ainda hoje sobre energia. Faço treinamento sobre cristais, com Elisa. Não se trata de recusar nada, mas é uma questão de passar por tudo. Se você perceber as energias, não se trata de silenciá-las. Elas estão ali. Vejam, eu estou tentando fazê-lo sentir o que é este absoluto ou este Parabrahman, já que estamos colocando palavras, esta consciência, isto é, o que é anterior à consciência, porque enquanto não se encontrarem, ou se redescobrirem, bem, o sofrimento se expressa, seja qual for o nível em que se encontre. Isto não significa que aquele que é livre não sofre, ele vive a mesma dor que um ser humano que não pensa em nada disso, ou que não vive nada disso. Mas em algum ponto há um tipo de passagem, de aceitação total, mesmo que o personagem nem sempre esteja de acordo. Mas você vê, você sente, e é algo que não pode desaparecer. É algo que você não pode esquecer, é impossível. É o único lugar, lembre-se, onde você realmente se conhece. Todos os outros conhecimentos são uma mentira e todos nós mentimos para nós mesmos. Simplesmente, as circunstâncias do sonho, hoje na Terra, são profundamente sem precedentes. Por que isto é assim? Porque estamos vivendo no caos. Aquele que diz que a sociedade está bem, não quer ver a verdade. Toda a criação e toda a civilização, sem sequer mencionar a Atlântida, Lemúria ou Nu, apareceu um dia e desapareceu em outro dia. A chamada civilização ocidental não é uma exceção à regra. Nenhuma civilização é eterna, nenhum sol é eterno, nenhum mundo é eterno. Somente o que somos é eterno, desde que, é claro, não sejamos identificados com este corpo. Mas, por outro lado, não para recusá-lo, porque estamos nele. Isso é a aceitação. É a aceitação do sonho, que lhe permite viver o real. Você não pode escapar. Você não pode fugir do que foi escrito, apesar de tudo que os sonhadores ainda lhes falam de um novo mundo, uma nova terra, onde todo mundo é bom, todo mundo é bonito, onde ninguém está doente. É uma fantasia, não é real, é um sonho dentro de um sonho. Mas nenhum sonho o despertará. E é por isso que no mito da criação, em seus bilhões e bilhões e bilhões de histórias e universos que aparecerão e desaparecerão, a memória do tempo zero foi inscrita.
E apenas nos lembramos, ali, em nosso corpo, através de nossas células, e não em outra dimensão, e Deus sabe que eu já experimentei essas dimensões. Andei por este mundo como em inúmeros mundos, mas hoje reconheço que tudo isso era apenas um sonho. É um nível de realidade, mas não é o real. O real é apenas aqui e agora. Não há lugar nela para uma religião, uma espiritualidade. Não há sequer espaço para nenhum mestre de nada. Em nenhum momento eu posso afirmar ser um mestre de nada, isso seria estúpido, porque nada pode ser dominado, e a verdadeira liberdade está aqui, não pode estar em outro lugar. O que quer que você pense hoje, como eu sempre disse, mesmo que você pense que é falso, mesmo que você rejeite totalmente o que eu estou lhe dizendo, não importa. Você sabe por quê? Porque você já ouviu, e quando chegar a hora, você se lembrará disso. É muito mais do que ler para você o livro tibetano ou o livro dos mortos egípcio. Hoje só posso falar com você a partir do livro da vida, para lhe dizer que a vida é um sonho, e no devido tempo você o realizará. Se é um momento de seu último suspiro, se é um momento do evento, seja ele Nibiru ou humano, não importa, seu sonho de criação, seu sonho sobre vocês mesmos, se tornará um pesadelo absoluto. E esse pesadelo vai despertar você. Há um que escreveu, e o universo desaparecerá. A propósito, não sei quem é o autor, é um livro muito famoso. Ele está absolutamente certo. Não há mais Cristo do que Maria. Somos Cristo, somos Maria, somos também o diabo, sem nenhuma exceção possível. Irmão Jean-Luc, sim, vou deixá-lo falar. Então não podemos ouvi-lo de forma alguma. Sim, então eles também não ouvirão, porque desconectamos nossos microfones. Portanto, vá em frente, tente falar um pouco mais alto. Irmão, volto para o fenômeno das viagens. Como você sabe se é um efeito da vontade de deixá-los ir? Eu não entendo. Então, isso não importa. Não há lógica. A vida surgiu, como disse Nisargadatta. Talvez você quisesse traduzir esta pergunta, Elisa. Elisa, sim. Qual foi sua pergunta? Irmão, Jean-Luc teve experiência de viagem. Eu só queria saber se era uma expressão de um testemunho. Nem mesmo isso, era simplesmente ignorância do real. Em 2012, na chegada de Beijing, experimentei o processo vibratório da ascensão da onda da vida, da ativação da última etapa do que foi chamado de coroa ascensional do coração, experimentei o vazio. Eu o reconheci como o único real, mas a consciência não o havia aceitado. Então, eu viajei. Mas a minha vontade não tinha nada a ver com isso. Foi simplesmente a minha ignorância que permitiu. Não há nada que lamentar, não há gratificação, não há arrependimento. É isso aí. Poderia apenas ser assim. E quando você entende que a vontade não tem nada a ver com isso, que nenhuma vontade pessoal, nenhuma ideia pessoal leva a algo, então você começa a experimentar a liberdade. Então não há mais desejo, o que não significa que você não coma, que não faça amor, ou que não beba. E você não pode se livrar do desejo da pessoa. Mas o desejo vai embora. E é muito difícil, nesse momento, fazer planos. É claro que você pode planejar um feriado em tal e tal data, como nós fizemos, mas em nenhum momento você está no futuro, em nenhum momento você está no passado. Tudo que vai se manifestar, se expressar de vocês, mesmo que eu fale do passado, de fato, se expressa através deste presente. Mais uma vez, tentamos colocar palavras a este grande silêncio. Nós somos obrigados a colocar palavras assim que tentamos expressá-las, mas este nada, este grande todo, está sempre ali, no meio do peito, mas não em outro lugar, e é real. Como eu disse, no real, não pode haver sombra de dúvida.
É por isso que, quando ouço irmãos e irmãs me dizerem, estou dentro ou estou fora, eles não podem dizer isso. Se você está ali, você sabe disso, só você pode saber. Não se pode questionar no exterior. Você pode questionar sobre energia, sobre chakras, sobre história, sim, mas em nenhum momento você pode questionar o que você é, essa é a grande diferença. Você sabe que não tem nada de que fugir. Não tenho motivos para meditar, não tenho motivos para elevar em vibração como fizemos durante anos, e eu sei de fato que só tenho que estar onde estou, quer eu goste ou não, porque é assim. E paradoxalmente, sabendo que não se pode fazer nada para mudar o que é, tira todo o peso. Isto é liberdade e isto é realidade. Todo o resto é mentira. O mundo é uma mentira. É apenas um sonho. Eu diria até que hoje é um pesadelo, porque mesmo que tenhamos uma vida feliz, podemos ver que onde quer que olhemos, nada dá certo, quer queiramos ou não. Mas aceitar que não podemos fazer nada, que não podemos mudar nada, lhe dará mais densidade à sua presença, mais lucidez à sua presença. Você está totalmente imerso no momento presente. É uma alegria silenciosa, não é mais uma explosão como a que pode ser vivida nas ressonâncias do ágape. Na verdade, uma noite faremos estas ressonâncias de ágape. Você vai ver o que isto traz. Mas, mesmo assim, não se pode mudar nada. Outra pergunta. Para uma irmã. Sim. Irmã. Eu posso fazer e seguir a consciência, e sei que esta é uma questão que não tem nada a ver com a aproximação do grande silêncio. Isso não importa. Irmã, digamos que é como posso dizer isso, uma curiosidade ocupacional. Então espere, vamos fazer com que eles traduza isto primeiro, antes de continuar. Mas todas as perguntas agora, vai em frente. Irmã. Sim, na verdade, é sobre a mente e a consciência. Sim. Irmã. Um pouco, como situar a mente em relação à consciência? Então, irmã. Bem, talvez não há diferença, mas em relação à mente. Então, quando falamos sobre o observador, aquele que vê, o espectador que vê o ator se você preferir, como mencionamos, Elisa. Espere, espere. Bem, o ator somos nós. Para Elisa. Sim. Elisa. Espere, espere, porque eu não o segui até aqui. Se eu mesma não entendo, eu não posso fazer isso. Oh sim. Só estou dizendo que, como você estava falando sobre a diferença entre a mente e a consciência, a mente é um ator. Ela acredita em seu roteiro, está imersa no jogo do ator. Acredita tanto nisso que não vê que se trata de um filme ou de uma cena teatral. A consciência e superconsciência é o observador, a testemunha é aquele que vê, e aquele que vê sua própria mente, é claro, tanto que pode ser chamado de seu macaco, seu papagaio. Elisa não consegue pensar em como traduzir a palavra papagaio. Como se diz o papagaio? Elisa. Estou à procura. Assim, loro, em espanhol. Mas ele sabe que não é um macaco ou papagaio, ou o que quer que você queira chamá-lo. É por isso que observar cria esta ilusão de distância, quando você vê o ator, ou seja, você não está mais identificado com o ator. Você se identifica com o observador, a testemunha, ou eu, você isso chama como quiser. O eu é a consciência, ou se preferir, o espectador. Mas ainda há o próximo passo, e hoje é muito fácil. Tão logo você tenha visto o seu macaco ou o seu papagaio, aquele que disse: eu tenho sido um Elohim, eu sou isto, eu sou aquilo, ou eu uso um manto branco porque eu sou um mestre, então você vê que você já não é aquilo. Você realmente se torna este observador, esta testemunha, este eu.
E em um certo momento, o espetáculo que você assiste, a cena teatral com seu próprio ator que você vê, seu próprio ego, sua própria mente, lhe aparece como uma matriz, algo que não é real, e sem percebê-lo através do que é chamado de bug da matriz. A sociedade é a matriz ou, se você preferir, a imersão no sonho comum. Nós pensamos que somos um personagem, nós o vemos, ou pensamos que estamos interagindo com outros personagens, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, a sociedade como um todo, e neste ponto você começa a viver o pesadelo. Você diz que é mal interpretado, que há algo errado com o palco do teatro, e então você começa a se tornar um pesadelo para todos. E nos últimos 2 anos, temos visto este pesadelo. Nós o vivemos. As mentiras, a propaganda, a manipulação mental que tem sido implementada. É impossível não vê-lo, somente aqueles que ainda acreditam que são atores não o verem. Mas o observador vê isso. O observador que estava assistindo a um espetáculo começa a dizer que o espetáculo é muito mal representado. Então o que acontece quando o espetáculo é muito mal representado, ou o espetáculo se torna um pesadelo? Bem, neste ponto, há um choque. Pode haver raiva, pode haver negação, mas o choque leva ao quê? Ao entendimento e à experiência de que não há mais ator do que espectador, e que não há teatro. Mais uma vez, você não pode recusar o espetáculo, você não pode escapar do espetáculo, mas em algum momento você está tão farto, com o seu personagem, a sua mente, com a própria sociedade, e neste momento você está disponível para viver que, antes do observador e antes da cena teatral, você já estava ali. O pesadelo coletivo traz de volta ao momento presente e assim o traz de volta à graça. Quando você vê que não pôde fazer nada, esse foi o caso do que vivemos durante 2 anos, e será ainda mais o caso no que se desenvolverá antes deste inverno, e eu aqui não estou falando de visões proféticas, estou falando da sociedade humana. Todo este planejamento maquiavélico no palco do teatro, todo o horror de várias privações, quando não temos a quem recorrer, só estaremos disponíveis para o real. É inevitável. Os profetas nos deixaram indicações. Aonde quer que nos voltemos, para a Índia, entre muçulmanos, entre cristãos, em profecias antigas ou modernas, todos eles descrevem a mesma coisa sem exceção. E isto não é uma projeção ou uma profecia, é simplesmente o que se vive. Quando você sonha, às vezes você sabe que está sonhando, mesmo no sonho. Mas quando você tem um pesadelo, você sabe que é um pesadelo, quando você o vive, não, mas depois você acorda. É a mesma coisa com o mundo, é exatamente a mesma coisa. Enquanto você estiver sonhando e o sonho for agradável, a pessoa continua sonhando. Mas quando o sonho se torna um pesadelo, então você acorda. E tudo o que acontece nesta terra e na criação tem um propósito, o de nos acordar. Porque tudo foi escrito. Mas você só vê isso quando vive, e não antes. É parte do estado natural. Mais uma vez, o estado natural é um estado de simplicidade. Não é um estado de beatitude externalizado, com vibrações por toda parte. É o momento em que você se descobre a si mesmo, como eu disse e repito. Você não pode estar em nenhum outro lugar, a não ser onde você está, no sonho. Mas, neste momento, você sabe que é um sonho. Você sabe que não é nem mesmo o self, o observador. Você sabe que está além de todas as definições e que, acima de tudo, sempre esteve presente. E que você nunca nasceu, nunca morreu, é uma ilusão. Nós estamos na origem do mundo. Foi dito há alguns anos, nós somos co-criadores. Nós criamos nossa realidade. Criamos o sonho, mas também criamos o pesadelo, porque toda a criação só pode acabar em caos. É o que é chamado entropia.
E perceber isto, é de fato o que se chama uma grande gargalhada cósmica. Está muito além da alegria manifesta, é um estado de vazio, um estado natural de acolhida. Não há mais espaço para qualquer desejo por nada. Há um desaparecimento do desejo, de todos os desejos, o que não impede que você goste de fazer amor, de comer uma boa refeição, e nada tem a ver com isso, mas você não o deseja. Ela se manifesta de maneira espontânea. Você não pode sentir nenhuma resistência à vida, mesmo que esteja doente, mesmo que sua mente, seu macaco, esteja andando por aí. É muito mais que uma mudança de nível de consciência, é a descoberta da consciência, a experiência de então podemos chamá-la de absoluto, ou Parabrahman, mas eu prefiro muito o termo estado natural porque é o mais apropriado, e evita fantasiar sobre o absoluto ou Parabrahman. Isto é o que, durante esta semana de férias, muito mais do que as férias anteriores e outros cursos que fizemos juntos, é proposto a vocês, seja pelas minhas palavras, seja pelas palavras da Oma, seja pelos cetáceos amanhã na água, seja pela imersão em uma natureza muito particular. Este é o único objetivo: fazer você se lembrar do que sempre esteve aí. Funcionou muito bem na semana passada, tivemos testemunhos de todos durante o evento privado, durante as férias da semana passada, quando houve um número muito limitado de ouvintes que permitiram, como disse a Oma, criar este campo unificado de consciência, todos focados no desconhecido, todos focados no momento presente, e em nada mais, sem nenhuma expectativa. Simplesmente estar ali, sem esperar nada, sem esperar por nada, sem temer nada. Aproximar-se, brutalmente ou progressivamente, durante estes poucos dias, da evidência do que é, ou quer que o personagem diga e ou a consciência diga. E percebemos isso na semana passada, é extremamente fácil. Eu diria até que é cada vez mais fácil. Elisa. Bem, eu sinto que cometemos um erro, olhe para isso. Por que não pegamos isso? NB. Provavelmente é um cabo. Ele está fora do gancho. Elisa. Você tem certeza? Sim, tenho certeza. De qualquer maneira, você pode verificar. Como é meio-dia, vamos fazer um intervalo de meia hora para um lanche, para apanhar um pouco de ar fresco. Pare. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Francisca dos Reis. Fonte da imagem: https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84/pdf. Link. Satsang 1, parte 1, 5 de agosto 2022.